Hoje eu queria pensar um pouquinho sobre esse negócio de olhar para o passado. E quero ler com vocês, então, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, e quero dar o título à minha mensagem de Quando é importante olhar para trás. Quando será que é importante você olhar para trás? Não sei se você já ouviu falar que não é bom olhar para trás, né? Jesus até falou que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Mas apesar disso, e eu vou explicar daqui a pouco por quê, eu vou incentivar os irmãos hoje a olharem para trás. Certamente não, né, não querendo contradizer o nosso grande mestre, mas os irmãos vão entender a nossa proposta à medida que estivermos falando sobre esse texto. Capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 12 diz: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque até aqui realmente o Senhor tem estado conosco, na nossa vida, mas também nesse culto, Senhor. Obrigado pelos louvores, e agora a nossa alma deseja também ouvir a Tua palavra. Então venha a nós, ó Deus, com a Tua palavra, e que ela venha realmente fazer a diferença que precisa ser feita em nossos corações. É o que pedimos no nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, a gente aprendeu que não se deve olhar para trás. É claro que isso não significa que você não pode olhar para trás. Isso é óbvio, e Jesus não estava dizendo isso, porque de vez em quando todo mundo olha para trás, e por uma razão muito simples, porque é impossível esquecer o que aconteceu no passado. No meu passado aconteceram tantas coisas que são impossíveis de serem esquecidas. Eu não posso simplesmente jogar um passado fora. Nós tivemos no mês passado o aniversário da nossa igreja, que esse ano está completando 96 anos, e nós olhamos para trás. Por exemplo, no culto de aniversário, nós estivemos olhando para trás durante todo o culto, e não creio que nós tenhamos pecado quando fizemos isso, ou tenhamos desobedecido a Jesus quando fizemos isso. Então, quando Jesus disse que nós não devemos olhar para trás, ele não está dizendo que você simplesmente não deve aprender com o passado. Não, há um outro significado. Você não deve olhar no sentido de ficar desejando coisas que você deixou para trás. Se você deixou o pecado, e principalmente essa é a questão, se você deixou o pecado para trás, então você não tem que ficar agora chorando, naquele tempo é que eu era feliz, né? Porque naquele tempo eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia beber aquilo, podia ir para tal lugar, podia namorar com quem eu quisesse, né? Então faz o seguinte, volta lá para o passado, fica lá e volta lá. Não é isso que Jesus quer dizer. Se você está no reino dele e fica sonhando com as coisas que você acha que perdeu, então volte para lá, não precisa ficar aqui. Não é? A proposta de Jesus é bastante lógica. O que não tem nada a ver com o fato de que devemos olhar para trás, sim, para aprender do passado, para tirar lições que vão ser muito preciosas na nossa vida presente. O passado, ele é muito importante, e eu quero hoje mostrar um momento muito importante do passado em nossas vidas, quando ele é necessário para permitir que nós possamos apreciar as vitórias de Deus. O passado é importante para nos ajudar a apreciar as vitórias de Deus. Eu acho que tem muita gente que tem que olhar para o passado para relembrar algumas vitórias que Deus lhe deu no passado. E eu quero pensar nesse texto, onde Samuel coloca uma pedra numa região chamada Ebenezer. E ele coloca o nome, inclusive, na verdade a pedra não estava literalmente na região de Ebenezer. Essa história da Ebenezer, ela foi contada lá no capítulo 4, onde houve uma grande batalha num campo chamado Ebenezer. Agora Samuel não está mais no campo de Ebenezer. Samuel agora está num campo chamado Mispá. E nesse campo ele coloca uma pedra e ele põe o nome da pedra de Ebenezer. E é curioso que ele põe o mesmo nome da pedra do campo do capítulo 4, onde havia acontecido a batalha do capítulo 4. E um dia a gente vai comentar mais sobre esse texto, ele é muito bonito e muito interessante, de uma grande derrota do capítulo 4 e uma grande vitória agora no capítulo 7. Mas isso é uma outra história, o importante é que Samuel colocou essa pedra e deu à pedra o nome do campo onde tinha acontecido uma batalha anterior e o povo havia sido derrotado, mas que agora então o povo venceu e Samuel dá então àquela pedra o nome de Ebenezer. Ebenezer. E ele disse, quando deu àquela pedra o nome de Ebenezer, ele disse: até aqui
nos ajudou o Senhor. E é interessante ele dizer até aqui. Quando ele fala até aqui, eu imagino que Samuel está estabelecendo aqui uma espécie de linha divisória entre o passado e o futuro. Até aqui, o Senhor nos ajudou. O que vai acontecer de agora para frente? Eu vejo como se fosse um marco. E de fato aquela pedra ficou como um marco. Ela ficou naquele campo, no campo de Mispá. E todas as pessoas que passavam daquele dia em diante e viam aquela pedra, eles deveriam se lembrar do que tinha acontecido naquele lugar. Aquela pedra, portanto, era um testemunho para o futuro. Sim, para o presente, da época de Samuel, mas principalmente para a posteridade. Samuel estava estabelecendo aqui um testemunho para a posteridade. A nossa experiência com Deus também, ela tem um significado eterno que não pode ser esquecido. E um dos grandes erros de nossa vida é que nós esquecemos as coisas que Deus fez no nosso passado. Quando nos esquecemos do que Deus fez no passado, é muito fácil que nós não entendamos o que Ele está fazendo no presente. Ou que nós esqueçamos do seu amor no presente. Se você está passando por luta, dificuldade, hoje eu quero dar um conselho. Olha para o passado. E como é que o seu passado pode te ajudar a enfrentar as dificuldades do presente? Em primeiro lugar, o passado pode nos ajudar porque ele nos proporciona os nossos marcos de vitória. Marcos de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele caminho, e eles olhavam para aquele lugar e viam aquela pedra, eles se lembravam que foi ali que os filisteus foram derrotados definitivamente nos tempos de Samuel. O texto diz lá no versículo 13, nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. É interessante que houve uma derrota definitiva dos filisteus naquele dia, e aquela pedra era o testemunho. Marcos de vitória. Marcos de vitória são como se fossem diplomas que ficam na parede do nosso coração, pendurados, e que são mais ou menos como certificados dos testemunhos de vitórias que nós temos em nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar deles. Já viu quando você entra em um escritório e há diplomas nas paredes? Você deveria colocar esses diplomas na parede do seu coração. Em tal dia Deus fez aquilo. Em tal época o Senhor agiu com poder daquela forma. O Senhor esteve muito presente naquela crise, no ano tal, e você não pode se esquecer disso. Porque esses diplomas são um testemunho do que Deus pode fazer no meu presente. Quando você olha para um diploma e você vê um certificado, você confia naquele profissional. O certificado está em alemão. O certificado está numa língua, né? Em holandês, não sei. E você olha, ele fez o certificado em outro país. Está em japonês, e tem um outro lá em alemão. Você olha, esse aí, realmente eu estou no lugar certo. Você não confia no profissional quando você vê um certificado de uma faculdade, por exemplo, uma universidade reconhecida. Isso dá credibilidade ao profissional. Pois muito bem, os certificados que temos na parede do nosso coração, de coisas incríveis e maravilhosas que Deus já fez em nossa vida no passado, eles dão credibilidade para as coisas que Deus pode fazer em nosso presente e para aquilo que podemos obter de Deus em nosso presente. Marcos de vitória são como registros de conquistas, que só foram possíveis mediante a graça de Deus em nossas vidas. E nós precisamos estabelecer esses marcos de vitória, de tal modo que quando olhamos para trás, nós podemos constatar na nossa história as vitórias que Deus nos deu. E que o inimigo nunca mais vai poder tirar de nós. Nunca mais. O inimigo foi derrotado. O texto diz que os filisteus nunca mais retornaram aos termos de Israel. E é exatamente isso que os marcos de vitória fazem. Eles testemunham de que o inimigo foi absolutamente derrotado em nossa vida, que as bênçãos que conquistamos em nossa vida foram grandes avanços que nós demos, e que eles nunca mais podem ser desfeitos. Nós precisamos lembrar disso. Em segundo lugar, essa lembrança do passado, ela pode ser também um altar de gratidão.
altar de gratidão. Era isso que aquela pedra, Ebenezer, representava nos tempos de Samuel. Quando passavam por aquele lugar, as pessoas, elas iriam se lembrar que Deus havia expulsado os filisteus. Como é que Deus fez isso? No capítulo 4 havia tido a guerra anterior, uma batalha anterior contra os filisteus, e os filisteus haviam prevalecido sobre Israel. De fato, foi um dos dias mais tristes da história de Israel. Na batalha que aconteceu agora, Samuel, então, ele coloca lá uma pedra, porque aconteceu uma coisa que não tinha acontecido no capítulo 4. Deus havia lutado por Israel. O texto diz, e quem já leu essa história vai se recordar, enquanto o povo estava lutando, o Deus trovejou sobre os filisteus. Agora imagina, e é interessante que os filisteus, eles foram derrotados, porque enquanto eles estavam lá, Deus ia trovejando. E haviam muitos relâmpagos, e os filisteus ficaram com medo. E os relâmpagos distraíam os filisteus, e lhe davam medo a eles, e isso fez com que o povo de Israel, então, vencesse aquela batalha. Deus estava com o povo, e Deus lutou pelo seu povo. Muitas pessoas vivem reclamando da vida, e até mesmo de Deus, porque elas esqueceram muito facilmente o quanto Deus já fez por elas. E para essas pessoas, nós podemos desafiá-las com as bênçãos que Deus já lhes deu no passado. Nós gostamos de cantar um hino que diz: conta as bênçãos, dize-as de uma vez. Você pode dizer todas as bênçãos de uma vez? O texto termina dizendo, né, o poema termina dizendo: hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Você já tentou enumerar as bênçãos de Deus? Olhar para o passado e ver aquilo que Deus já fez na sua vida? Já experimentou fazer isso? Quantas coisas maravilhosas você recebeu de Deus? Você pode levantar marcos de vitória em sua vida. Bênçãos, vitórias que foram dadas por Deus, para que você jamais possa esquecer de tudo o que Ele tem feito por você. Em terceiro lugar, é preciso olhar para o passado, às vezes, porque o passado nos mostra os nossos trampolins de fé. Trampolins, o que é um trampolim de fé? Quando você olha para o passado, você pode dar um avanço. Você pode dar um salto um pouquinho maior. De vez em quando nós damos um salto um pouco maior em nossas vidas. Um desafio, uma dificuldade, muitas vezes nos coloca diante de um avanço que podemos dar. E é exatamente isso que o nosso passado é. Ele é um trampolim de fé. Quando as pessoas olhavam para a pedra que Samuel havia colocado no campo de Mispá, eles poderiam crer que Deus os havia livrado dos inimigos nos dias de Samuel. E talvez naquela época em que eles olhassem para aquela pedra, agora olhando da perspectiva do futuro, eles poderiam olhar para o passado e poderiam pensar: se Deus abençoou o povo naquele dia, e se aquela pedra é um testemunho de que Deus lutou com o povo, então isso significa que Deus pode fazer isso de novo. Todas as modalidades dos Jogos Olímpicos, elas têm sempre como parâmetro o recorde anterior, não é verdade? O fato de alguém ter quebrado o recorde passado é sinal de que esse recorde pode ser quebrado novamente. Quanto é que uma pessoa pode nadar? Quão rápido? Quão rápido se pode correr? Quão longe se pode pular? O último recorde vai dizer qual é a possibilidade. E o último recorde é o parâmetro para as Olimpíadas, que virão daqui a 4 anos. Não é assim que funciona? Eu fico imaginando até quando as pessoas quebrarão recordes, né? Todo ano se quebra um novo recorde. Eu imagino que há 50, 60, 70 anos atrás, nunca se imaginava que uma pessoa pudesse correr tanto, e pular tão longe, e nadar tão rápido. Pois muito bem, a cada vez que essas pessoas quebravam novos recordes, isso se transformava num novo parâmetro. Aquele novo recorde, ele é o trampolim a partir do qual as pessoas vão dar um novo salto e vão tentar quebrá-lo novamente. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Quem disse isso foi Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Quando você olha para as conquistas e avanços do passado, o seu coração, ele tende a crer ainda mais
no poder de Deus. Esse é o efeito do testemunho, que o testemunho causa nos ouvintes e instila fé no coração deles, daqueles que ouvem o nosso passado, aqueles que veem as nossas vitórias e de nós mesmos que vivemos estas vitórias. As nossas experiências com Deus no passado, elas são trampolins de fé, de onde podemos nos lançar para novas conquistas. Eu diria mais ainda, nos lançarmos aos braços de Deus, e de lá podemos então confiar nele de todo o coração para nos lançar então a novas conquistas no presente. Deus pode fazer isso em nós e pode fazer isso por nossas vidas. Quando olhamos para o passado, nós temos esses trampolins, quem sabe para dar um avanço no presente. Hoje eu estava vendo uma reportagem, lá, um documentário de uma pessoa que havia perdido o emprego. E quando ele perdeu o emprego, a primeira tentação dele foi se lamentar da vida. Mas ele pensou, não, eu vou aproveitar para fazer algo diferente. Ficou feliz, tentou algo diferente e agora estava dando testemunho no Netflix, inclusive, a respeito do seu novo empreendimento. E ele diz, perder o emprego para mim foi uma coisa boa, porque no fim eu me lancei a algo muito melhor. Meu irmão, muitas vezes nós precisávamos encarar os nossos desafios assim. Será que os desafios do presente não são exatamente para nos lançarmos a algo novo, algo melhor? Deus está colocando algo novo diante de nossas vidas. E precisamos olhar para o passado para renovar a nossa fé. Eu imagino que quando as pessoas olhavam para aquela pedra, eles pensavam que Deus poderia dar novas e grandes vitórias no tempo deles. Israel teria muitas oportunidades de testar este conceito. Porque ele enfrentaria inimigos muitíssimo maiores do que os filisteus. Outros grandes inimigos viriam. E Deus prometeu vitória sobre eles também. Um deles, por exemplo, foram os assírios. E os assírios, para os irmãos terem uma ideia, conquistaram todo o mundo antigo. Era uma nação enorme, gigantesca. Seria como o Brasil, né, ao lado de, sei lá, Camarões, ou um país muito pequeno. Os filisteus eram um país muito pequeno, eles ocupavam uma pequena faixa somente da costa litorânea da Palestina. Os assírios não, os assírios eram um país enorme, gigantesco, derrotaram o Egito, por exemplo. Os egípcios não tiveram chance contra os assírios, contra os babilônios, e esses povos vieram contra Israel, povos infinitamente maiores do que os filisteus, e Deus prometia também a vitória sobre eles. E eu fico imaginando o povo olhando para essas grandes nações e se perguntando, será que nós podemos vencê-las ou não? E sabe onde é que estava a resposta? Numa pedra que estava colocada no campo de Mispá. É lá que estava a resposta. Você acha que Deus vai te ajudar ou não? Olha para aquela pedra. A pedra se chamava Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ora, se o Senhor nos ajudou até aqui, o que é que impede Ele de continuar nos ajudando? De estar conosco novamente, de nos dar novas e grandes vitórias. Tudo isso está disponível, está presente, é nosso. Nós podemos olhar para o passado e fazer do nosso passado essa alavanca que vai nos empurrar para novas conquistas do presente. O que Deus fez no passado pode ser a alavanca para novas conquistas. Eu sempre gosto de falar, Deus nunca deu a última bênção que você tem para receber. Porque se Deus te deu a última bênção, é porque você vai morrer. Não sei nem se é uma boa ideia, não é? A maior bênção da sua vida, qual é? Ah, é a que eu ganhei agora, então se prepara que você vai morrer. Porque, meu irmão, Deus nunca deu a última bênção para ninguém. A última bênção é aquela que Ele dá um pouquinho antes de morrer. Porque depois Ele leva. E aí Ele vai ganhar a maior de todas as bênçãos, que é estar na presença do próprio Deus. Enquanto está nesse mundo, você sempre tem chance de receber coisas novas e coisas maiores de Deus, maiores. O que Deus fez no nosso passado, por exemplo? Nossa igreja tem 96 anos. Podemos pensar qual foi a maior bênção. Eu nunca fiz esse exercício, mas os irmãos que são os mais antigos poderiam fazer essa brincadeira, não é? Essa brincadeira espiritual. Qual foi a maior bênção que a nossa igreja já recebeu em toda a nossa história? Pois muito bem, esse é o marco. Senhor, agora nós queremos uma bênção maior. Queremos algo melhor.
algo muito mais incrível, muito mais maravilhoso, muito mais tremendo da parte de Deus. Quando você olha para o passado, você pode projetar aquilo que Deus há de fazer no teu futuro. E quero encerrar contando uma ilustração que me chamou muito a atenção. Foi feita durante um congresso, que não me lembro exatamente o lugar, mas eu li as atas, é um livro bem grande, mas haviam todas as, e ainda existem hoje, eu não sei se ainda está disponível, mas se chama O Evangelista no Século XXI, e deram esse nome, acho que para atrair, porque colocar atas do congresso, ninguém vai comprar, né? Então deram um nome mais amigável, mas de fato é muito legal, porque tem lá as palestras feitas num grande congresso de evangelismo. E o primeiro congresso, no primeiro dia, a primeira sessão de todas, tem uma experiência muito interessante, de uma igreja, e já contei para vocês aqui, mas eu devo repeti-la, porque ela tem tudo a ver com o que falamos hoje. Uma igreja muito importante, e que tem uma história muito bonita na cidade de Londres. Aquela igreja passou por um grande avivamento, E aquela igreja despertou para missões e muitos missionários foram enviados daquela igreja. Nunca foi uma grande igreja. Era uma igreja, na verdade, bem pequena, porque ela ficava numa ruazinha estreita, apertada, num pequeno salão em Londres. Mas aquelas igrejas muito tradicionais, que vêm da época dos puritanos e que passou no século XVIII por um grande avivamento. E aquela igreja, enquanto estava naquela época de avivamento, entrou naquela igreja um homem e ele aceitou a Jesus numa daquelas noites. Ele estava indo se matar. E, de repente, no caminho para o suicídio, ele viu que havia um barulho num beco, entrou e ali aceitou Jesus. E aquele homem se tornou membro dessa igreja e foi o fundador do Exército de Salvação. Por causa dele, a igreja ficou mundialmente famosa, porque o Exército de Salvação, ele é uma instituição mundial. E até hoje tem lá uma placa no banco, onde ele aceitou a Jesus, dizendo, aqui neste lugar aceitou Jesus, no dia tal, o fundador do Exército de Salvação, e tem o nome dele, uma placa comemorativa, no lugar onde ele aceitou a Jesus. A pessoa que escreveu o artigo, e que fez essa palestra, tinha ido lá conhecer a igreja. E quando ele chegou na igreja, sentou no banco, ele resolveu contar essa história e transformá-la em um artigo, porque no dia que ele visitou aquela igreja, ele ficou impressionado e ele resolveu transformar essa visita em um artigo. Ele conta que aquela igreja agora era uma igreja muito fria, uma igreja vazia, uma igreja que não tinha mais o poder do Espírito Santo dinamizando essa igreja. Os cultos parece que haviam se transformado em meras formalidades. E as programações eram simplesmente agenda que eles esticavam lá. E era uma igreja que não tinha mais nenhuma relevância e que provavelmente já estaria no caminho de fechar as portas. E ele conta que quando foi visitar essa igreja, ele se sentou e ele se senta próximo daquele banco e havia uma pessoa ajoelhada em frente àquela placa. E aquela pessoa colocou a mão sobre a placa e ele orava uma única frase. E ele repetia essa frase constantemente. Faça isso de novo, Senhor. Faça isso de novo. Eu quero que você feche os olhos neste momento e que você pense agora na maior bênção que você recebeu no passado. E que você pensasse hoje com Deus, Deus, faça isso de novo. Cadê aquela alegria? Cadê, Senhor Deus, aquela vida frutífera? Por onde andam aqueles frutos que produzi, Senhor? Deus pode fazer isso de novo. A pedra que Samuel havia colocado no campo de Mispá, ela era um testemunho do que Deus iria fazer no futuro. Meu irmão, o futuro é hoje. O futuro é hoje. E Deus pode fazer muito mais em tua vida. Deus pode dar muito mais. Deus pode trazer maiores vitórias. Deus pode colocar tudo isso diante de você. Deus é um Deus grandioso. É um Deus poderoso.
é um Deus presente, que tem muito mais do que você pode imaginar. Quando Paulo escreve na carta aos Efésios, ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós eficientemente. Meu irmão, o poder de Deus opera em tua vida eficientemente. E esse poder é suficiente para fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha, muito mais do que você crê, muito mais do que a tua fé é capaz de imaginar, é capaz de crer. Deus é poderoso para isso e você pode confiar nele. Deus pode fazer algo no presente, você pode confiar no Senhor. As experiências do passado e a vitória que você teve, olhe para trás, olhe para elas. Elas são os seus marcos de vitória. Elas são os seus altares de louvor. Elas são os seus trampolins de fé. E Deus pode usá-las para ser hoje bênção na tua vida. Para que você vença as dificuldades do presente. E saia vitorioso delas. Deus é poderoso para isso. Deus tem isso sobre você, sobre a minha vida. Oh Deus, estamos agora na presença do Senhor, Pai. Submissos e rendidos diante do Teu altar, Senhor. Clamando por bênção e graça sobre nós. Quero pedir ao Senhor, agora, Senhor. Talvez pessoas que estão desiludidas, não acreditando mais no Senhor. Não acreditando mais que o Senhor possa operar no presente. Senhor, quando é que Deus perdeu o poder de operar em nossas vidas? Quando é que Deus deixou de cuidar de nós? Quando é que Ele deixou de ser amor sobre nossas vidas? Quando? Isso não aconteceu nunca. Pelo contrário, Ele ainda está presente, Ele ainda intervém e intervém poderosamente em nossos corações, em nossas circunstâncias. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo amanhã. Oh Deus, dê esperança para os meus irmãos, de que as lutas do presente encontrarão vitória no Senhor. De que o Senhor, ó Pai, realmente operou no passado e há de operar no presente. Não importa o tamanho do inimigo, o tamanho da dificuldade, o tamanho da luta, Deus está conosco e podemos confiar nele. Enquanto a igreja está orando, rendendo-se ao Senhor neste momento, eu quero também fazer um convite. Eu não sei se todos aqui receberam Jesus em seu coração, mas o primeiro grande marco de vitória que podemos ter em nossas vidas é receber Jesus em nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nenhum marco é mais importante do que esse. Essa de fato é a maior vitória que uma pessoa pode ter em sua vida. Ter Jesus habitando em seu próprio coração, recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você já disse a Jesus: Senhor, eu te quero em minha vida e quero que o Senhor seja o meu Senhor. Você já fez? Se você não fez, eu quero desafiá-lo a fazê-lo neste momento. Recebê-lo em seu coração, aceitá-lo como seu Senhor. Talvez todos já o tenham, mas eu não posso sair daqui sem dar essa oportunidade. Se houver alguém aqui que ainda não tenha feito, para que você o receba e tenha o primeiro de todos os grandes marcos de vitória em sua vida, que é a vitória de ser aceito por Deus e de ter Cristo habitando em você como Senhor de sua vida. Você quer fazê-lo? Eu quero orar pela tua vida, se esse for o teu desejo. E você pode fazer um gesto simples, levantar a sua mão. Eu vou entender e vou orar por você. Se você quiser fazê-lo, levante sua mão e eu vou orar pela sua vida. Eu não vou insistir, não gosto de insistir, mas também não gosto de deixar passar a oportunidade, porque talvez você precisasse dela. Quer fazê-lo? Levante a mão e eu quero orar pela tua vida. Deus querido, nós colocamos, ó Deus, nossas vidas nas tuas mãos. E colocamos também, ó Pai, nossos corações no teu altar. Lembramos agora de quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito em nossas vidas. Lembramos agora do passado, Senhor. E o passado realmente é um grande marco de vitória. É um grande altar de gratidão, Senhor. É um trampolim de fé
para as conquistas que o Senhor há de nos dar no presente, conquistas que estão diante de nós e que vamos obter, ó Pai, diante do Senhor, num tempo novo, um tempo de novas vitórias, novas conquistas que o Senhor há de nos dar. Que seja assim mesmo, Senhor, e que seja para a Tua glória. A vitória é do Senhor em nós e nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Somos Teus, estamos à Tua disposição para aquilo de grandioso que o Senhor há de fazer em nosso presente, para que o Teu nome seja glorificado em nós. É assim que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.